Olá, eu sou Jandilma Alves, professora de História do Colégio Ágape. Preparamos uma videoaula sobre 5 de agosto de 1585, fundação e conquista da Paraíba. Preste atenção em algumas dicas e pontos importantes e essenciais sobre essa história. Quando falamos sobre a fundação e a conquista da Paraíba, nós temos que lembrar um contexto histórico chamado período colonial brasileiro. Para isso é importante você saber que está nos assistindo que o Brasil ele teve dois períodos, o pré-colonial e o colonial. O pré-colonial, que é de 1500, chegada de Portugal aqui, dos portugueses, Pedro Álvares Cabral, a 1530. Esse processo de 1500, a nossa fundação ela não vai fazer parte. Ela vai fazer parte a partir do colonial, de 1530. Jandilma, por que isso vai acontecer? Porque no período de 1500 não existia o chamado povoamento, né? Existia a extração do pau-brasil, existiam os povos nativos, mas ainda não tinha povoamento, que é esse povoamento que vai gerar a fundação e mais tarde as grandes expedições que gera a conquista da Paraíba. Então, o período colonial ele vai se destacar com o início da fundação do nosso estado. Essa fundação ela vai acontecer através de um processo importantíssimo colonial. Esse processo é chamado de capitanias hereditárias. Bem conhecido esse nome. As capitanias hereditárias foi criada por Portugal para melhor administrar as terras brasileiras. Por que essas capitanias foram criadas, Jandilma? As capitanias foram criadas para evitar invasões de povos estrangeiros que queriam vir para o Brasil para se apossar e colonizar as terras brasileiras, que na época era rica em cana-de-açúcar. Perceba-se que o pau-brasil nós não falamos, apenas a cana-de-açúcar. É aí que entra a questão dos holandeses na Paraíba, dos espanhóis na Paraíba e dos franceses na Paraíba. Essas capitanias hereditárias vai ter dois grupos indígenas que vai também ajudar nesse processo de fundação, que são os potiguaras, que são indígenas que vão dificultar desde o início, 1574, até 1585, a emancipação e a conquista da Paraíba. Esses potiguaras, eles vão se unir com os franceses, certo? E essa união, potiguaras e franceses, é contra Portugal. Por quê? Porque os franceses, eles querem dominar, eles querem colonizar essa região, inclusive a nossa Paraíba. Daí a questão da nossa fundação. O outro grupo que vai se destacar nesse sistema de capitanias hereditárias, grupo indígena, vai ser os tabajaras. Os tabajaras vão se unir com os portugueses. Esses tabajaras serão aqueles que vão proteger o território. Por isso que essas capitanias, as outras que não deram certo, de 14 capitanias, duas apenas tiveram êxito, as outras vão exatamente não florescer por causa da invasão desses indígenas. Só que existe um ponto importante. Quando Jandilma fala de capitanias hereditárias em relação à Paraíba, ela vai apresentar dois mapas. O primeiro mapa das capitanias hereditárias não tem o nome Paraíba. Como assim, Jandilma? O nome que vai aparecer é Itamaracá, certo? Então esse nome Itamaracá é a nossa Paraíba, que no outro quadro de formação de proteção de território de terras, que essa proteção de terras vai ficar ao mando dos homens donatários, vai se criar uma nova capitania. E nessa nova capitania, nesse novo mapa das capitanias hereditárias, a capitania de Itamaracá, ela não entra, ela não aparece, vai aparecer a Paraíba. Certo? Mas qual é também, Jandilma, essa relação desses dois mapas das capitanias hereditárias? Veja só, uma das capitanias que teve êxito foi Pernambuco, certo? Então, Pernambuco, ela fica vizinha a Itamaracá, consequentemente, a Paraíba. Daí, minha gente, foi um dos motivos para lutar pela conquista desse estado maravilhoso. Como é que ao lado de nosso estado, não estado, né, porque não era estado ainda, como é que ao lado de uma capitania que não é produtiva, que não tem sucesso produtivo em relação à terra, que vai gerar a cana-de-açúcar? Lembrando, pessoal, que antes o açúcar só era encontrado nas Antilhas. O segundo local de maior produtividade
produção açucareira? Era o nosso Nordeste, certo? Era o nosso Nordeste. Por isso esse monte de invasões. Então, como era que uma capitania de Itamaracá, que não estava tendo produção, que não tinha êxito, como é que ela poderia ficar perto de uma capitania de tanto sucesso? É aí, pessoal, que vai entrar um grupo de estrangeiros que vai tentar melhorar essa situação através de uma invasão. É a invasão holandesa na Paraíba, certo? Porém, todavia, entretanto, essa invasão não é dada de imediato na Paraíba. Eles invadem primeiro Pernambuco, certo? Por quê? Porque Pernambuco é vizinho, né, da Paraíba. E essa invasão, consequentemente, depois de Pernambuco, ela chega à Paraíba. E inicia-se o processo de conquista através de 6 expedições. Que expedições, Jandilma? Essas expedições são exatamente aquelas lutas para a conquista dessas terras. Essas expedições, elas foram feitas por portugueses, por espanhóis e de forma indireta por holandeses e franceses. De forma indireta porque eram aqueles que queriam conquistar. Mas, efetivamente, quem fez parte dessas expedições foram os portugueses e os espanhóis. Esses espanhóis, pessoal, eles fizeram parte, junto com os portugueses, porque existia um fenômeno político chamado União Ibérica. O que foi isso, Jandilma? Que aconteceu em Portugal e tem ligação com a nossa Paraíba, tem ligação com o nosso estado, tem ligação com a nossa fundação e conquista. O rei de Portugal, ele não podia governar, certo? Ele morre em uma batalha e ele não deixa um sucessor. Então, a pessoa mais próxima do rei é um primo dele, Filipe II, lá da Espanha, que já governa a Espanha. Então, Filipe II, ele vem para o Brasil para dominar, para conquistar o trono. Então, quando ele chega ao Brasil, ele vai unir Espanha e Portugal. O governo de um rei só, 2 reinos, um rei só, União Ibérica. Portugal e Espanha. Então, se o Brasil era colonizado por Portugal, ele também vai ser colonizado pela Espanha. Então, esses espanhóis, exatamente eles, na última expedição, que quando chegam aqui, nesse período da União Ibérica, que vai surgir os nomes do nosso estado, né? O primeiro nome vai ser dado Nossa Senhora das Neves, certo? Em homenagem, constrói aquela linda igreja histórica, né, Nossa Senhora das Neves, aqui em João Pessoa. Depois de Nossa Senhora das Neves, ela vai receber outro nome. Ela vai receber o nome de Filipinas das Neves. Filipinas, em homenagem a Filipe II, rei da Espanha, certo? Depois vai receber o nome de Frederica. Frederica, em homenagem ao príncipe real Frederico de Orange, certo? E depois vai receber o nome de João Pessoa, o marco histórico, o que vai finalizar a nossa conquista. Por que João Pessoa? Porque João Pessoa era o vice de Getúlio Vargas, que em 1930, a chamada Revolução de 30, tenta entrar na presidência disputando com Júlio Prestes. Porém, nessa disputa política de 1930, quem ganha as eleições é Júlio Prestes. E nesse mesmo período, dessa conquista dessas eleições, João Pessoa encontrava-se em Recife e, inesperadamente, ele é assassinado. Getúlio Vargas, muito inteligente e usando de sua astúcia, culpa o grupo de Júlio Prestes como os culpados pela morte de João Pessoa. De imediato, ele dá um golpe. E esse golpe é chamado Revolução de 30 e ele assume a presidência do Brasil. Daí, após esse fenômeno, após esse marco histórico, o outro nome do nosso estado e nossa capital vai se chamar João Pessoa. Lembrando, pessoal, João Pessoa, ela vai ser aquela cidade de nome natural. O que é isso, Jandilma? Ela não é uma vila, ela não foi... como é que Jandilma pode dizer? Ela não foi uma capitania, certo? Ela foi fundada apenas, João Pessoa. Ela não teve uma denominação, ela não teve antes uma formação de vila, de povoado, certo? Aí sim, quando a gente fala de Paraíba, foi o último nome dado ao nosso estado. E em seguida, a nossa capital, João Pessoa.
São 436 anos de uma história belíssima, cultural, artística, religiosa. Certo? A nossa capital, o centro onde nós preparamos essa aula para vocês, em cada cantinho dela encontra-se uma história marcada sobre o nosso estado. É importante vocês saberem também que nessa luta de conquista, os povos indígenas eles não podem ser esquecidos. E ainda tem um grupo que Jandilma esqueceu de dizer, que são os cariris. Esses índios cariris, eles tiveram uma participação imensa, porque existiu a chamada resistência indígena. O que é uma resistência indígena, Jandilma? É quando aqueles colonizadores que vieram atrás de nossas terras, eles enfrentam os indígenas e os indígenas, eles reagem. Por isso que Jandilma falou anteriormente, potiguaras e a questão dos tabajaras, tá certo? Os cariris, eles entram também nesse contexto desse marco histórico. Então são 436 anos de muita conquista, de processo de urbanização, de processo histórico e de mudanças culturais e, como eu falei anteriormente, que são registrados em cada cantinho aqui. Né? O Centro Cultural de João Pessoa, histórico, ele foi reconhecido, né, como em 7 de dezembro de 2007, ele foi considerado como um patrimônio nacional, exatamente por mostrar a história retratada do nosso estado, certo? João Pessoa, ela sempre vai ser essa capital aconchegante, bonita, rica nos seus verdes, rica no seu acervo cultural. E se você quer saber mais, se você quer estudar mais, só existe uma maneira melhor de se aprofundar, vindo até aqui e conhecendo o que ela tem mais de bonito além de nossas praias, que é a nossa história. Tem outra coisa muito importante quando falamos sobre a fundação da Paraíba, que é a nossa bandeira, né? A nossa bandeira, ela foi criada exatamente nessa história política da Revolução de 30, certo? O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, adotou a ideia da criação dessa bandeira, a bandeira da Paraíba, chamada nego. Esse nego é para dizer, pessoal, que eu nego, eu, João Pessoa, eu, aquele grupo de partidos que era a favor dele, de Getúlio, eu nego qualquer forma de política, qualquer forma de oposição contra o nosso governo. Nego. E daí as cores, né, da nossa bandeira, que o preto representa o luto de João Pessoa, depois do episódio de sua morte, do seu assassinato, e a cor vermelha, ela vai significar exatamente a oposição, que seria a Aliança Liberal, organizada por Júlio Prestes, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Sempre é bom se aprofundar, conhecimento nunca é demais, certo? Deixa os comentários, deixa o like de vocês, se lembre-se, sou Paraíba e não nego.